E a gente fala agora sobre o mercado de trabalho voltado para as mulheres e como as empresas estão atuando com relação às atuais demandas do mundo corporativo. Sobre o assunto, eu conversei com a psicóloga Rafaele Sobreira. Rafaele, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre o mercado de trabalho, né, nesse mês da mulher aí, mas sobretudo do olhar das empresas, né, com relação ao público feminino. Como é que tem sido esse avanço, né? Como é que está atualmente esse olhar diferenciado? É um prazer estar aqui com vocês, né? E principalmente por eu estar representando aí o Dia das Mulheres. O mercado de trabalho ele se abriu muito, né, para as mulheres nos últimos anos. A gente percebe incentivos das empresas, né? Existe uma grande participação aí de programas voltados para as mulheres, empresas que facilitam o dia a dia das mulheres. Então, assim, tem bons exemplos de empresas que mudaram um pouco a sistemática do trabalho para acolher as mulheres, né? A gente ainda tem muitas mulheres responsáveis por filhos, por casa, e as empresas começam a ter um olhar mais voltado para isso, para que facilite essa vida das mulheres e elas continuem conseguindo trabalhar. Rafael, até a gente uma vez tinha uma discussão que eu vi aí nas redes sociais, né, de que mulheres defendendo que as mulheres que têm filhos, elas são cada vez mais comprometidas, né, do que determinados outros públicos, assim, se for comparar, né, porque é uma mulher que, digamos, ela faz um dia render dois, né, digamos assim, né, É e sem verdade. falar na questão dos filhos, né? Que ela tem um compromisso, né? Tem, digamos, uma boca a alimentar, né? Isso realmente está sendo visto pelas empresas, que a mulher ela é uma pessoa que realmente se dá muito mais do que se comparar a outros públicos? Então, eu acho que a pessoa comprometida, né, ela tem muitas responsabilidades. Tem até uma brincadeira que a gente faz, de dizer assim, você quer que alguém resolva algo, dê alguém ocupado para resolver. Porque se alguém é ocupado, ele vai conseguir administrar o tempo e atender mais uma atividade. Isso é bem o cenário feminino, né, onde eu preciso responder pela casa, pelos filhos e por uma boa entrega no trabalho. Então, pensando no que você disse, né, que eu vi uma discussão nas redes sociais, eu me lembrei de um headhunter que estava fazendo um processo seletivo e no final ficou um homem e uma mulher. E essa mulher estava fora do mercado há tipo 2, 3 anos. E aí ele disse assim: Olha, eu estou com dois excelentes candidatos. E agora eu vou perguntar para vocês por que que eu devo escolher um ou outro, isso individualmente. E aí, quando chegou para a mulher, ele perguntou: por que que eu devo escolher você, sendo que você é igual, né, nas mesmas competências, as mesmas formações que o outro candidato, sendo que você está fora do mercado há 3 anos. E aí e ela respondeu, ela disse, mas eu sou comprometida, eu tenho um filho para criar, eu tenho vários outros compromissos sólidos na minha vida. E o outro candidato, ele é solteiro e sem filhos. Então, hoje eu acho que você devia me escolher por isso. E realmente ela foi escolhida no processo por conta dessa, não só pela sua competência, mas por conta desse compromisso sólido que hoje está em falta no mercado de trabalho. E, infelizmente, é uma realidade a falta de compromisso de muita gente que está chegando no mercado de trabalho. A gente, até falando também, tem uma plataforma que é o LinkedIn, né, que é utilizada muito para recrutamento, seleção e tudo, e a gente vê muitos relatos também tristes, inclusive, né, de mulheres que foram colocadas de lado, inclusive até nem responderam a recrutamento, porque pelo simples fato de ser mulher, ser mãe, ser avó, né, ter alguém, sempre Uhum. aquela pergunta de vai ficar com quem o filho, né? Vai ficar com quem essa pessoa? Como se a mulher fosse realmente sempre a cuidadora, né? Como é que isso tem afetado o setor de recursos humanos, recrutadores, principalmente nesse sentido, né? De não se colocar isso como sendo um empecilho para essa mulher, né? Como é que tem sido, como é que está essa discussão a respeito desse sentido no setor de recursos humanos? Essa é uma boa pergunta. E, sendo muito honesta com você, isso varia muito de empresa para empresa. Posturas de recrutadores variam muito de acordo com a cultura da empresa. Então, eu acho que é muito válido todo mundo trabalhar com a verdade, tanto o recrutador quanto o candidato, né? A candidata, por exemplo. Então, eu, por exemplo, gosto muito de dizer qual é a realidade que essa pessoa vai encontrar dentro da empresa que eu estou recrutando. Então, se eu chegar para ela e disser, olha,
o meu dia de trabalho é assim, eu vou precisar que você viaje, tem algum empecilho para você viajar e deixo essa pessoa administrar a vida dela. Mas algumas pessoas fazem essas leituras. Ah, essa pessoa vai viajar muito tempo, tu tem um filho de 2 anos, eu acho melhor não avançar. E isso é muito cultural. Então, assim, é cultural e é também da atividade, tá? Então, por exemplo, eu preciso que você viaje. Você pode viajar? Às vezes o candidato diz que pode. E depois, quando entra no processo, ele não pode. Isso vai prejudicar a relação. Então, eu sempre peço para, vamos trabalhar com a verdade, seja o recrutador e seja o candidato. Né? Mas eu acredito que hoje, quando você faz uma pergunta como com quem vai ficar seus filhos, é muito mais para saber se essa pessoa já tem um plano de como ela vai administrar isso, né? Para que essa contratação seja sólida, seja efetiva e dê certo para os dois lados. Eu lembro muito de uma situação, de uma entrevista que eu participei, e em nenhum momento as pessoas me perguntaram se eu tinha filhos. Era uma empresa de São Paulo e elas disseram: o teu primeiro dia de trabalho, você vai ficar em Fortaleza, mas no seu primeiro dia de trabalho você vai ficar em São Paulo uma semana. Ninguém me fez a pergunta. Então eu administrei a minha rotina, a minha vida e viajei. Mas algumas empresas ainda não têm essa flexibilidade de acreditar de que a pessoa consegue dar conta. É muito cultural, assim, quem é o gestor, qual é a atividade, qual é a empresa, e essa discussão é válida, porque o que serve numa empresa não serve na outra, né? Então é bom que a gente tenha um olhar para o que serve para a minha empresa e se aquela atividade e aquele candidato estão sincronizados, né? Vamos ver se dá match aquela relação. É muito de vamos trabalhar com a verdade. Eu acho que é muito nessa linha, que é o que falta hoje nessas discussões. É verdade. Acho que a questão maior é que não se vê isso no público masculino, né? O homem, quando vai ser recrutado, digamos assim, não se pergunta se o filho vai ficar com quem, né? Parece que subentende que já tem alguém que vai cuidar, né? E talvez nem necessário perguntar se tem filho ou não tem, que é uma pergunta basicamente, às vezes, necessária que fazem para a mulher. Mas são avanços, né, que precisam ser colocados, né? E nesse sentido também das empresas, da diversidade de públicos. Como é que tem sido, né? A gente fala de cotas, que muitas vezes se mostram necessárias para abrir espaços, né? E como é que tem sido esse olhar das empresas também para a diversidade? É uma pauta que também está muito em discussão. A gente hoje consegue perceber um público mais diverso nas organizações, e quando eu falo diverso, eu ainda acredito que peca na questão do etarismo, né? Da idade. Eu acho que algumas pessoas hoje, as que mais sofrem quando você fala em diversidade, são pessoas que estão acima dos 55 anos, que elas querem continuar produzindo, trabalhando, e elas não têm essa oportunidade. Isso aí é uma falha que eu vejo não só no Brasil, ainda tem lá fora, né? Segundo alguns fóruns e discussões que eu participo, essa é uma das maiores dores. Eu acho que as mulheres já conquistaram muito espaço, hoje a questão da turma, né, LGBTQIA+, eles também têm espaço já dentro das organizações, as pessoas estão trabalhando, pensando no que eles entregam, nas competências que as pessoas podem agregar. Eu acho que está muito nessa linha. O que eu mais sinto hoje é mesmo a questão do etarismo, né? Eu vejo que as pessoas ainda têm dificuldade de voltar para o mercado de trabalho depois de uma certa idade. É uma discussão que é válida, inclusive existem programas para cada um desses tipos de movimento. Existe hoje vagas que a gente chama de vagas afirmativas. Algumas empresas acreditam que isso é muito eficiente. Então, hoje, eu brinco que tem empresa para todo tipo de público, né? Então, se você se agrada de alguma cultura, de algum jeito de ser daquela empresa, você se candidata. E outras você já exclui e não quer participar. Por quê? Porque ela não tem os mesmos valores que você. Então, hoje é muito nessa pegada, assim. Tem gente que procura alguns tipos de empresa e outras. Então, é muito de onde eu quero trabalhar hoje, vou me aplicar para que vagas, quais são os programas que aquela empresa hoje tem que me agradam, qual é o estilo de trabalho, e aí tem aquelas outras questões, né? Home office, híbrido e assim por diante. Mas hoje eu acho que essas pautas e discussões, elas são válidas para a gente entender o que que a gente quer dentro da empresa e o que que a gente não quer. Pois é, você fala num ponto importante muito dessa geração nova agora, né, que é aquela que está demitindo o empresário, né,
que é aquela pessoa que, né, o pessoal fala assim, eu não quero estar trabalhando nessa empresa, não visto essa camisa, eu não quero receber esse salário, eu não quero trabalhar dessa forma, né? É diferente, né? É um patamar, é um cenário diferente, né? Porque a gente sempre entendeu o outro lado, né? Assim, de eu vou esperar ser admitido, né? Mas é o contrário agora, eu vou demitir o empresário, a empresária, né? Enfim, quem é que está recrutando. Como é que as empresas têm se mostrado nesse sentido, nesse novo cenário, né? Da turma jovem que está chegando e está dizendo assim, olha, não é bem assim, né? Isso é interessante. Eu dou aula na pós-graduação também. E aí eu começo sempre explicando as diferenças e as mudanças do mercado de trabalho. Então, logo depois da Revolução Industrial, né, na segunda Revolução Industrial, as empresas escolhiam com quem elas, né, elas queriam trabalhar, quem elas iam colocar para dentro. E com o passar do tempo, a coisa mudou. Então, hoje as pessoas olham para as empresas e pensam, nossa, essas são as empresas do meu sonho. E essas não são, né, de acordo com os meus valores. E eu acredito que é uma discussão boa, porque as empresas começaram a pensar o seguinte: qual é a geração que está disponível no mercado de trabalho hoje? Opa, é a turma aí de 26, 27 anos de idade. Essa é a turma que está na maior parte no mercado, entrando no mercado de trabalho, produzindo, entregando, e eles têm uma visão diferente sobre trabalho. E como é que eu, empresa, consigo me moldar para receber essas pessoas? Eu não acredito que a empresa tenha que modificar os seus valores, o seu jeito de ser para isso, mas eu acredito que tem que ter um equilíbrio entre como estão os candidatos do mercado de trabalho hoje, como eu coloco esse pessoal para dentro e eles vão conversar com outras gerações aqui dentro, porque toda geração tem suas dores e seus amores, né? Então, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu tenho disponível no mercado? Eu tenho essa geração, é uma geração que tem outros valores diferentes das gerações passadas. Então, assim, como eu agrego valor? Tem gente que dinheiro no bolso é o que vale. Tem gente que quer trabalhar por um propósito. Que propósito é esse? Olha, eu faço parte de algo maior, eu entrego nessa empresa um projeto que muda a vida das pessoas, isso aqui facilita o mercado financeiro, isso aqui facilita o social. Então, isso deve ser pensado. Eu não acredito que, eu vou mudar toda a minha empresa para agradar uma geração. Não é assim, mas eu preciso olhar para essa geração, olhar para dentro de casa e pensar como eu faço para equilibrar essas duas coisas. O que que essa turma tem para me dizer? Eu quero ouvir e o que eu ouvi dessa turma, o que que eu posso aplicar e o que que eu vou rechaçar? Eu acho que essa é a riqueza da discussão. É eu escutar essa nova geração, entender o que é que faz sentido e tentar deixar isso equilibrar dentro do meu negócio. Porque essa turma é a turma que está no mercado de trabalho. Você não tem como fugir, né? Então, num momento ou outro, você vai contratar essas pessoas. E aí? Você vai ter um conflito de graça dentro da sua empresa ou você pode fazer leituras e realinhamentos internos. Hoje eu estou numa empresa na verdade são duas, uma comprou a outra, mas que começou como startup. Então você imagina a cabeça das pessoas de startup, completamente diferente de empresa de indústria pesada. Então a gente faz releituras do ambiente do mercado de trabalho para que a gente consiga ter uma boa convivência e dessa boa convivência, um bom ambiente de trabalho e obviamente isso reflete na produção das pessoas dentro do negócio. E aí falando também da saúde emocional, né? A gente teve aí a pandemia, né? Que aí se mostrou muito importante a presença, né? O olhar diferenciado do setor de recursos humanos, né? De quem trabalha diretamente com com os colaboradores, né? De entender, de compreender, de estar junto, né? De cuidar da cabeça, né? Tanto de si como dos colaboradores como geral, né? Mas também como é que tem sido agora, né? Depois desse retorno, e aí muitas pessoas, né, digamos assim, que estavam letárgicas e estão sentindo, né, o que aconteceu, né, ainda tem gente assimilando, né, ou de certa forma explodindo, né, aquilo tudo que foi contido, colocado para fora. Como trabalhar isso dentro de uma empresa com diferentes públicos, né, com visões distintas? Como é que a gente consegue fazer isso dar certo, Rafael? Que bom que dá.
A gente tem programas que começaram e foram voltados para esse momento. Então, assim que a pandemia começou, as pessoas ficaram muito sensíveis, é verdade, e houve uma explosão junto aos planos de saúde, né, que as empresas fornecem, de busca por profissionais como psicólogos, né, e psiquiatria e assim por diante. O que que hoje eu vejo que é um momento de crescimento dentro das organizações? São esses tipos de programas e projetos para a saúde mental. Às vezes a pessoa sozinha, ela não consegue. Então, a empresa hoje está dando esse suporte junto aos programas que ela desenvolve. Eu tenho um plano de saúde que nele eu ofereço psicoterapia, por exemplo. Eu tenho dentro da organização algumas rodas de conversas. Eu, como empresa, promovo ações para que essas pessoas tenham esse suporte emocional para trabalhar. E mesmo após a pandemia, a gente sente que o mercado está um mercado ansioso, é um mercado um pouco enfraquecido no âmbito sentimental, emocional. Então, hoje, você tem programas junto aos planos de saúde, seu maior parceiro é esse, e nas corretoras você consegue promover ações. Se você quiser promover todo mês, você tem motivos para promover todo mês uma ação. É uma ação de incentivo ao cuidado, ao bem-estar, a uma boa alimentação. Você tem incentivos à busca de uma ajuda profissional emocional. Então, hoje sim, nós temos muitas opções dentro da organização para trabalhar esse tipo de programa, esse tipo de projeto. E isso é muito importante. Quando você pega hoje as estatísticas, né, de ausências dentro do negócio, ausências de funcionário por atestado, por problemas de saúde, ele tem aumentado muito nos últimos anos. E ainda é algo subjetivo, uma análise de quanto tempo essa pessoa precisa para se recuperar. Então, é um dado novo para muita gente, mas a gente já consegue ter ações, promoções de ações voltadas para a saúde do colaborador, através desses parceiros que hoje toda empresa basicamente tem uma ajuda, tem um parceiro, tem um plano de saúde à disposição e nele essas ações elas são muito bem-vindas, né? Bem-vindas a gente trazer para dentro do negócio palestras, incentivos a bem-estar, programas de emagrecimento, tudo isso está à disposição. As pessoas precisam dar o primeiro passo, que é buscar aquela ajuda, né? E o resto a gente corre atrás de ajudar. É isso, Rafael, muito obrigada pela conversa, sempre bem esclarecedora aí sobre todos os aspectos, né? Muito obrigada, até a próxima. Obrigada a vocês, obrigada ao otimista, até a próxima.